E hoje eu quero trazer um tema que você vai se identificar muito. Na verdade, todas nós mulheres nos identificamos muito com esse tema, até porque nós mulheres buscamos muito ter uma aparência agradável. Buscamos ser identificada, ser diferente e ser elogiada por isso. Faz parte da nossa essência feminina, da mulher, ser elogiada, ser amada. E hoje eu quero trazer um tema que fala sobre aparência versus comportamento. E esse tema, todos os temas, na verdade, que eu vou trazer aqui foram dores que eu consegui superar e que eu estou conseguindo superar. Até porque nem tudo na vida a gente é curado. Conseguimos passar, dar um novo significado para traumas, para sentimentos, para emoções, para memórias, para tudo que passou na nossa vida. Não conseguimos nos curar, mas conseguimos evoluir, transcender aquela atitude, aquele comportamento. Por exemplo, eu sempre fui uma garota, uma mulher que sempre fui muito vaidosa, sempre gostei de me vestir muito bem, sempre gostei de ter marcas boas, né, no sentido de perfume, maquiagem, equipamentos, enfim, tudo isso que a gente sabe, que a gente gosta. Nós mulheres gostamos muito disso. E eu fui induzida a isso desde muito nova. Graças a Deus, a minha avó que me criou, ela sempre me expôs a coisas boas. Então, o que ela podia fazer por mim, ela fez. Né? No sentido de poder me dar sei lá, na época, um celular, um computador, uma roupa diferente, um sapato diferente, algo que eu queria, um brinquedo diferente nas condições dela. Então ela sempre foi uma mulher que me induziu a isso. E eu fui crescendo, buscando estar de bem comigo mesma, bem vestida, aonde eu chegasse, de alguma forma impactar de forma positiva, né? Como todas nós mulheres gostamos e buscamos por isso. E eu lembro que o meu primeiro emprego foi shopping, tá? Eu tinha 19 anos. E, nossa, eu tinha marcas nesse free shopping, foi no aeroporto, lá no Rio de Janeiro. E assim, free shopping, pra quem não conhece, existe na parte internacional e na parte nacional, né? Então são as melhores marcas do mundo. Então Chanel, Louis Vuitton, Dior, sabe? Marcas assim, não só de perfume, maquiagem, mas de chocolate, de bebidas alcoólicas, marcas de mala, equipamentos como iPhone, Samsung. Então, era ali a nata, sabe? Das melhores marcas. E isso, assim, eu fiquei vislumbrada, porque era algo que eu não tinha acesso. Eu tinha acesso a marcas boas, que pra mim fazia sentido, só que essas marcas de luxos eu não tinha acesso. Foi algo que, falei assim, caramba, que legal, eu tô num ambiente agradável, né? Então é algo ali que eu gosto e tudo mais. E aí que começou toda essa parte que eu quero trazer hoje pra vocês, na parte de aparência versus comportamento. Porque eu ficava muito bem quando eu fazia uma aquisição de um perfume que talvez eu não tinha, de uma roupa que talvez eu não tinha condições ali, eu tava namorando aquela roupa por algum tempo. Eu me sentia muito bem quando eu fazia aquisição daquilo, de coisas. Só que a minha alma, a minha essência, alguma coisa dentro de mim ainda não estava satisfeita. Queria mais. E aí, conforme o tempo, eu nunca fui uma pessoa muito impulsiva, mas eu era uma pessoa gastadeira. Eu não era uma pessoa que visava, ai não, eu vou gastar, vou comprar aqui o suficiente. Não, eu sempre queria ter mais, eu queria sempre buscar por algo novo, tá bem bonita, bem vestida, até porque eu fazia parte da igreja, então ali toda semana praticamente tinha que ir pro culto bem vestida, né? Dentro da igreja a gente vê muitas mulheres muito bem vestidas, alinhadas, bonitas, e eu queria fazer parte disso também, eu queria me sentir assim. No trabalho também, nesse trabalho onde eu trabalhei, tínhamos que nos vestir muito bem, tínhamos que sempre estar maquiadas, com postura, tinha que estar sempre com salto. Então eu sempre foquei nessa parte da aparência, até porque a aparência é bacana, né? Por um lado, assim, é de forma equilibrada. Quando você chega a um ambiente, você tem que estar bem aparente, apresentável. Dependendo do lugar que você frequentar, você tem que estar bem vestido. E eu sempre gostei muito disso. Até aí tudo bem. Só que conforme foi passando, eu via em mim que meu guarda-roupa sempre cheio de coisas, sempre cheio de perfumes, de sapatos, de cosmético. Eu sempre queria ter mais, 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 mais. E para ter mais, eu me endividava. Fazia parcelamento no cartão de crédito. Sei lá, já teve época que eu tive que usar até o cheque especial do banco. E aí começou a virar aquela bola de neve. Isso no início ali dos meus 20 anos, né? E eu falei assim, tem alguma coisa errada comigo. Não é possível, por que que eu tenho as coisas, eu consigo ter as coisas, mas por que eu tenho que ficar endividada? O outro lado tem que estar escasso, tem que estar faltando para eu ter isso. E daí eu acho que foi nessa idade, entre 20 e poucos anos, até os meus 22 anos, eu comecei a ter
pequena virada de chave, esse pequeno deslumbre. Comecei a entender algumas coisas. Mas, por outro lado, meu ego ainda queria ter coisas, obviamente, né? Eu fui uma criança que eu fui exposta a coisas boas, mas nem sempre eu pude ter. E quando eu tinha com muito sacrifício. Porque, pra quem não sabe, eu falei no vídeo anteriormente, eu fui nascida e criada com a minha avó. E ela era sozinha. Então imagina, né? Ter que cuidar de uma criança e ainda ter responsabilidade de uma mulher e um homem da casa. Pagar aluguel, manter as despesas da casa, se virar. Então, eu tinha essa consciência e ao mesmo tempo eu não tinha. E fora os investimentos que ela fazia comigo com relação a curso, né? Então, eu também, graças a Deus, eu sempre fui uma garota consciente, né, de certa forma. Então, eu nunca fui também de ficar exigindo, pedindo. Existiam, sim, momentos da minha vida ali, na pré-adolescência, que eu queria ter alguma coisa que todos os meus coleguinhas tinham e eu não tinha. E aí a minha avó tinha que se virar, tinha que se sacrificar de alguma forma para me dar. Mas quando eu fiz 16 anos, antecipando um pouco a história, eu comecei a trabalhar. Na verdade, eu sempre fui de escola pública, sempre estudei em escola pública. Mas quando eu fui pro ensino médio, no meu primeiro ano de um colégio lá do Rio de Janeiro, esse colégio não tinha o professor de física, então a gente acha que ia ficar um semestre inteiro sem professor de física, e minha avó foi e me tirou e me colocou no colégio particular. Só que esse colégio particular era muito caro a mensalidade. Eu fazia colégio de manhã e cursinho preparatório à tarde, porque a minha avó, ela sempre me inclinou também pro conhecimento, sabe? Então, ela sempre me direcionou, assim, sempre investiu isso em mim. Essa parte de conhecimento, minha filha estuda, independente de qualquer coisa, corre atrás, estuda, o conhecimento é poder, estuda. Então, também desde novinha eu fui inserida a esse meio, mesmo não entendendo o motivo, o porquê. Mas por que eu tenho que estudar? Por quê? Qual profissão que eu tenho que escolher? Né? Mesmo não entendendo, ela sempre motivou essa parte de estudar. E aí, tudo bem. E aí, com os meus 16 anos, eu fui para essa escola particular, só que estava muito pesado para ela, não tinha condições dela poder manter. E aí, ela fez um acordo com a diretora da escola, onde nos meus 16 anos até os 18, que foi do primeiro ano, ela foi pagando ali no sacrifício, e no segundo e no terceiro ano, a condição era, eu estudava na escola de graça, mas eu tinha que trabalhar. E aí eu fui, essa escola era uma escola de classe média, tá? E eu tinha que trabalhar nessa escola para poder pagar os meus estudos. Isso foi combinado. Só que dentro dessa escola, a diretora ali, o diretor, eles não estavam preocupados com a aluna, né, barra funcionária. Eles estavam preocupados ali que eu tinha que exercer a função de funcionária. Eu pegava na escola de 7 horas da manhã até 1 da tarde, 1h15. 2 horas da tarde eu já tinha que estar no posto até as 8 horas da noite. Então imagina, onde é que tinha tempo para estudar? Eu não tinha tempo para estudar, fora que eu namorava nessa época. E eu namorava ainda, e foi o primeiro namorado, então imagina, né? Primeiro namorado, que a gente tá ali naquela paixão toda, a gente quer dar conta, a gente quer tá perto daquela pessoa que a gente gosta, e ao mesmo tempo mudança de escola, e ao mesmo tempo problemas ali dentro de casa. Em outros aspectos também. Por quê? Porque eu fui nascida e criada com a minha avó, mas eu tive uma criação disfuncional. Mais pra frente eu trago isso aqui pra vocês, por isso que eu falo que são dores que eu tive. E então ficou tudo muito confuso pra mim, né? Tinha também a parte da igreja, que eu tinha sempre que estar ali presente nos cultos. Eu gostava muito, fazia parte de mim, não era um sacrifício, era algo que eu realmente gostava, sempre vi muito valor, né? Eu fui nascida e criada à base de princípios. Então isso pra mim era algo indiscutível, sempre fez parte de mim. Porém, imagina comigo, né? Você é exposto ali a muitas lentes, tá? Voltei um pouco aí pra você entender o enredo da história, dos meus 16 aos 18 anos. Então eu tive as lentes colocadas nos meus olhos da minha avó, eu tive as lentes colocadas num novo mundo de relacionamento, que foi o meu primeiro relacionamento, e aí eu tive a exposição de uma outra família na minha vida. Foi uma lente com costumes diferentes dos meus, com uma visão de família diferente da minha. Eu fui exposta a uma lente profissional, onde eu tinha que ser, ao mesmo tempo, a estudante ali, me dedicar para aquilo, porque era um curso, era uma escola preparatória militar. Então, assim, era muito esforço. Toda a base que eu tive de ensino fundamental, eu não tinha capacidade para poder estar naquela escola. Hoje em dia eu entendo isso. Mas mesmo assim, eu fui ali, me esforcei. Então as lentes ali de que eu tinha que ter responsabilidade muito nova de poder exercer uma profissão, né? Porque eu comecei muito nova a trabalhar com 16 anos, então eu tinha a responsabilidade de recepcionar as pessoas, os pais, direcionar, ter um compromisso de organizar os arquivos, enfim. Então eu trabalhava também em muitos setorizinhos ali daquela escola, na parte da cantina ali, na hora da recreação, do tempo de intervalo, né? Dos cursos, na parte da tarde. Então, olha quantas lentes foram inseridas em mim. E eu fui exposta a esses mundos, vamos dizer assim.
E aí que começa a parte do... voltando, antecipando, a parte de quando, depois disso tudo, eu terminei o ensino médio, eu também estava focando muito em ser militar, porque, imagina, a convivência que eu tinha de uma escola militar, influência militar, eu queria ser militar. Pra mim aquilo fazia sentido, era estabilidade. E a partir disso, não consegui, né? Fiz as provas lá, mas não consegui passar. E a partir disso eu fui para esse free shopping, comecei a trabalhar, entrei num outro mundo, aparência, algo que eu queria, fazia sentido pra mim naquele momento. Só que aí eu comecei a ficar defasada, porque ao mesmo tempo que eu queria as coisas, eu não tinha condições de dinheiro para ter aquelas coisas. Eu queria estar no meio de pessoas onde as pessoas tinham as coisas, eu não sabia como tinham, mas tinham e eu também queria ter aquelas coisas. E aí que entra o tema de aparência versus comportamento. Então eu queria estar muito bem, aparentemente. Para algumas pessoas até estava muito bem, olha que bonita, elegante, nossa, olha como ela é educada, né, como se veste, mas por dentro o meu comportamento não condizia a isso. O meu comportamento não condizia à aparência que eu queria ter. O meu comportamento era um comportamento que eu me comparava com as pessoas. O meu comportamento era um comportamento de escassez, porque o meu guarda-roupa estava cheio, eu tinha muitos perfumes bons, eu tinha as coisas, mas eu não me sentia bem. Eu me sentia vazia. Eu todo mês tinha que precisar comprar alguma coisa. Todo mês precisava ter alguma coisa. Porque eu não tenho roupa suficiente. Tinha roupa dentro do meu guarda-roupa que tinha etiqueta. Tinha perfume que eu tinha, sei lá, coleção praticamente, sei lá, 5, 6, 7, 8 perfumes. E eu queria comprar novos, mais e mais. Mas por quê? O que dentro de mim estava incompleto e se manifestava através do meu comportamento. Mas para disfarçar isso, esse vazio, essa solidão, essa falta, o que dentro de mim estava quebrado. E para disfarçar, eu precisava vestir algo novo sempre. Eu precisava estar cheirosa, um cheiro diferente sempre. Precisava ter um sapato diferente. Então é esse despertar que eu quero trazer hoje para você, esse ponto de reflexão. Será que você está passando por isso hoje? Será que você olha para dentro do seu guarda-roupa, dentro das suas gavetas, tem sempre ali roupa, chega a ser entulhado, bagunçado, mas você tem essa necessidade de querer comprar mais, de ter mais, não se sente satisfeito. Você vê alguma coisa e tem sempre que comprar alguma coisa ali no Mercado Livre, na Shopee, no shopping que vai, sempre tem que trazer alguma coisa. Mas isso quer dizer que tem alguma coisa em você que está se manifestando através dos seus comportamentos, onde a sua aparência ela é vista ali como uma imagem, né? Vamos colocar uma imagem muito bonita, uma imagem ali elegante, mas e por trás dessa imagem, como é que tá? Como é que tá os seus comportamentos, o seu jeito? Quando você abre o seu guarda-roupa e você não vê nada, será que é porque você não tem nada mesmo? Isso serve também ao contrário. O inverso também cabe. Quando você não tem gosto de ter nada, quando você não tem desejo de se sentir bem, não, o que eu tenho aqui tá bom. Quando você não tem vontade de se arrumar, quando você não tem vontade de estar bem consigo mesma, quando você olha pro espelho, você não tem nem vontade de olhar pro espelho, você olha e você não se sente agradável. O que tá gerando esse comportamento em você? O que tá te incomodando ao ponto de você não querer, ao ponto de você olhar pro espelho e não se sentir bem, se sentir desanimada, se sentir rebaixada? O que tá faltando aí dentro? Então esse é um ponto de reflexão, para você olhar para si e se atentar, falar assim, caramba, começar a virar, dar essa virada de chave. Eu tenho muitas coisas em excesso, mas eu nunca tô satisfeita com nada. Ou então, eu não tenho as coisas, mas eu também não me esforço para ter. Eu também, o que eu tenho aqui tá bom. Eu tô usando esse pote quebrado aqui, é o que tem, não vou gastar dinheiro comprando outra coisa ou outra. Ou então, não. Quando chegar uma visita na minha casa, as toalhas novas são para visita. Quando chegar alguém importante na minha casa, não, eu tenho que deixar a casa toda alinhada, toda arrumada, toda cheirosa para essa visita. Porque no dia a dia o meu lar não é assim. No dia a dia o meu lar é bagunçado, eu não tenho força para arrumar minha cama, meu guarda-roupa tá cheio de bagunça, tá roupa embolada, eu uso copo de plástico, de copo de requeijão. Faz uma reflexão. A aparência, ela condiz com o seu comportamento? O excesso condiz com a falta que você sente? E a escassez para você, o seu comportamento para você, condiz com a aparência que você quer mostrar para quando chega uma visita nova, para no seu ambiente de trabalho, quando algum líder, algum chefe chega para você e você rapidinho ali já se coloca na postura, não, eu vou fazer o melhor aqui porque alguém está olhando. Então esse é um ponto de reflexão que eu quero trazer hoje na sua vida. E a gente se vê no nosso próximo vídeo.